Olá, bem-vindos ao 38º Fórum da Liberdade. Eu sou Cris Bart e estou acompanhando estes dias incríveis aqui na PUC, que debatem sobre economia, educação, desenvolvimento do nosso Brasil. Muito foi falado aqui e tudo isso será reverberado na nossa sociedade. O canal Republic acompanhou de perto tudo o que aconteceu nesses 2 dias tão interessantes, não é, Maurício? Isso mesmo, Cris. E o tema deste ano é inspirador, coragem para escolher. E nós vamos mostrar todos os bastidores, os principais debates, quem passou por aqui, os palestrantes e, claro, as conexões que só o Fórum proporciona. Tradicionalmente, o Fórum da Liberdade traz a Porto Alegre grandes palestrantes, nacional e internacionalmente conhecidos, tudo para promover importantes reflexões. E em 2025 não foi diferente? Vamos ver como foi o primeiro dia de evento. Coragem para poder tomar decisões e fazer as nossas escolhas é algo que está muito presente nos dias de hoje. A gente vem enxergando um mundo polarizado, em que tudo é politizado. A gente vê guerras acontecendo em pleno século XXI, coisas que a gente achava que não teria mais que abordar, que enfrentar. Dificuldades e um problema muito grande em realmente expor, talvez, esse inconformismo. A diretora do Fórum da Liberdade, Daniela Hadi, ressalta que a importância da atitude de escolher é fundamental. Só assim podemos ser livres. E lembra que mesmo a não escolha é uma escolha, possível apenas onde há liberdade. Que liberdade que se fala aqui? Todas as liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de viver dignamente, liberdade de escolha, de poder realmente escolher o que fazer. Para a Daniela, o Fórum da Liberdade 2025 busca justamente inspirar essa coragem nas pessoas, oferecendo conhecimento e exemplos práticos. E o público corresponde, pelos corredores, empresários entusiasmados, discutindo possíveis negócios, e jovens estudantes contagiados pelas ideias apresentadas. O Fórum da Liberdade 2025 começou com força total aqui no palco principal, reunindo grandes nomes do pensamento liberal e econômico. Logo no início da tarde, o palco principal abriu a programação com debates de alto nível. A primeira palestra trouxe o painel Negócios, Coragem que Move Mercados, contando com nomes de peso do empreendedorismo nacional, como Laércio Cosentino, fundador da Totvis, Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras, Sônia Hess, ex-presidente da Dudalina. E hoje eu estou muito envolvida no terceiro setor, com foco em mulheres. Criei o Fundo Dona de Mim, que é o microcrédito para mulheres. Estou envolvida no Grupo Mulheres do Brasil, no Amigos do Bem, no Verde Escola. E também um programa gigante da Ernest Young, que é o Winning Women, que é mulheres empreendedoras, e a gente faz mentoria para essas mulheres. Então, onde eu puder ocupar um espaço, levar a minha voz, levar o meu conhecimento, eu estou disponível, como hoje aqui nesse momento. A Vulcabras passou por diversos momentos, né? A gente teve que se reestruturar, transformar a Vulcabras em diversos momentos, e eu acho que a parte mais corajosa foi encarar essa reestruturação de uma empresa que tinha muita dificuldade e comprar essa briga, identificar os talentos, focar no esportivo, montar um time e trabalhar muito, sabe? A gente teve que ter muita coragem. Em seguida, foi a vez do tema Educação, o futuro em jogo, reunindo Leonardo Pascoal, secretário de Educação de Porto Alegre, Johanna Caranco, embaixadora da Finlândia no Brasil, e Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo. Os especialistas deste painel falaram sobre a importância da educação para formar cidadãos mais livres e críticos. Bom, na prática, eu sei que você é a favor da reprovação, né, como uma estratégia para incentivar os alunos e também incentivar aqueles alunos que se destacam. Olha, o assunto reprovação, ele deve ser olhado com muito critério e muito cuidado, tá? É um assunto muito delicado, porque você não pode ser usado isso como uma ferramenta do professor para punir o aluno. E aquele aluno reprovado, ele acaba evadindo da escola. Agora, por outro lado, ao não ter reprovação, você deixa o ambiente escolar confortável para o aluno não estudar. Você tem que saber equilibrar essas duas forças para poder tirar o máximo de esforço de todos
os alunos. O auditório principal ficou lotado durante todos os painéis deste primeiro dia de evento e os participantes acompanharam atentamente a todas as falas. Neste palco, grandes líderes discutem desde estratégias de negócios até os desafios da educação. A cada fala, o público reage com aplausos e muita interação, mostrando sede de debate e de conhecimento. No início da noite, o público acompanhou o debate sobre geopolítica e liberdade de expressão. No painel Tabuleiro Global, Rupturas e Caminhos Possíveis, o economista Marcos Troirro analisou as mudanças no cenário internacional. Se você fizesse uma análise dos países que realmente observaram um milagre econômico desde o final da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Japão, China desde 1978, Chile, a Coreia do Sul desde os anos 70, alguns deles ficam na Ásia, outros ficam na Europa, outros ficam na América Latina. Alguns conseguiram isso num ambiente de mais democracia, outros fizeram isso num ambiente de oxigênio democrático mais rarefeito, mas todos eles tiveram uma característica importante, que é o crescimento por meio das exportações. E eu acho que esse cenário internacional tão conflagrado oferece ao Brasil a possibilidade de ocupar espaços que estavam ocupados por outras potências. Por exemplo, no contexto da relação entre os Estados Unidos e a China, os chineses estão retaliando os americanos no campo do agronegócio. O único país que tem a capacidade, tanto em escala quanto agilidade, de fornecer produtos para esse grande mercado comprador é o Brasil. Então nós temos chances muito grandes. Eu espero que isso possa ser um ciclo longo, né, e que se inicie a partir das eleições presidenciais do ano que vem. Os painéis seguiram intensos e o que se percebe é uma disposição em repensar estratégias e novas práticas cotidianas. Encerrando o primeiro dia, um painel sobre liberdade de expressão trouxe reflexões sobre os limites da comunicação em tempos polarizados. O debate, que reuniu a jornalista Karin Misculi, o jurista André Marsiglia e o deputado federal Marcel Van Hatten, discutiu os limites e desafios da livre expressão no Brasil. A gente não pode parar de denunciar as coisas que estão acontecendo de forma errada no país. A gente tem que, inclusive, buscar sempre recolocar as coisas no seu devido lugar e lembrar que a gente tem uma Constituição que nos dá toda a guarida no nosso país, e se vivemos momentos turbulentos agora, eles vão passar graças ao trabalho de uma nova geração que está aí, aqui o Fórum da Liberdade também, muita gente jovem participando, né? E das pessoas que não se entregaram durante essa fase tenebrosa que estamos passando agora com abuso de autoridade no STF, com o governo Lula como cúmplice e assim por diante. Além das discussões aqui no palco principal, o Fórum da Liberdade 2025 oferece muitos outros espaços. E quem percorreu e vai mostrar agora pra gente é a apresentadora Cris Bart. Coragem para escolher. Esse é o tema do 38º Fórum da Liberdade. Você já esteve em algum destes eventos? É o 38º evento dessa magnitude que acontece em Porto Alegre. Por aqui, discussões relevantes, sérias do presente e do futuro do mundo que nos aguarda. Lá dentro nas palestras, mas do lado de fora, você imagina como é que é toda essa área de convivência, como é que são os bastidores? Pois o canal Republic vai te mostrar o que tem por trás de tantos debates importantes. O primeiro passo é chegar aqui na PUC e se dirigir ao prédio 40. Aí sim procurar qual guichê de credenciamento é para a finalidade que você se credenciou lá no site. O público em geral, o expositor, imprensa, depois desse credenciamento feito, passa pelos guichês, ganha credencial. Aí sim, com ela, você tem acesso de fato ao evento. Agora sim, chegamos no Fórum da Liberdade e o primeiro espaço que a gente invade é esse hall com expositores. Por aqui as pessoas convivem, fazem bastante relacionamento, a gente descobre universos à parte. E essa tour que eu vou fazer com vocês aqui sobre este espaço começa do stand do canal Republic. Nesse telão a gente mostra todo
a programação do nosso canal, as pessoas relevantes, os programas que fazem parte do Republic. Se você não sabe como acessar, na descrição desse vídeo estará como acessar o canal Republic. Muita conversa, muito bate-papo e bons negócios começam aqui. Chegamos num espaço muito importante, eu particularmente adoro, que são livrarias. Livrarias espalhadas, livros com promoção, livros que nos levam a criar um senso crítico, né? Existe uma curadoria do que se encontra por aqui. Então são vários títulos com preços bem atrativos que tem aqui no Fórum da Liberdade. E também no canal Republic está presente aqui nesses livros que estão à venda, que é Ayn Rand. E esse livro aqui dela, O Cântico, está aqui à venda. A Ayn Rand é de fato uma referência muito grande para todas essas discussões. Então, livros temos. Dá para fazer boas compras por aqui. Tem também um momento de lazer, de descontração. Aqui no stand do Sicredi tem um game. Quais são os prêmios que estão dando? Nós temos caixa de som, bolsa, kit de churrasco, kit de chimarrão. Ah, eu vou te dar sorte. Vou acompanhar ela jogando aqui para ver o que ela vai ganhar. O que será que tu vai ganhar aí, hein? Ai, meu Deus. Verde, verde, verde. E o que ela ganhou? Ganhou um kit de bloco e caneta para aproveitar o evento. Ah, tá bom. Ó, para anotar tudo de importante que a Fernanda vai ver aqui. Além do palco principal, 2 outros palcos estão colocados aqui no saguão do Fórum da Liberdade. Um deles está acontecendo agora, ó. São palcos menores com painelistas também relevantes, assuntos que estão no cronograma, como tem muito barulho ambiente, conversas e as pessoas passando, todos estão com fone para não perder nenhum detalhe do que está sendo debatido, do que está sendo elucidado e trazido à tona aqui nessas discussões. Vem cá que eu vou te mostrar. Uma das entradas aqui do fórum que faz uma homenagem, uma linha do tempo de uma das personalidades mais emblemáticas da história mundial. E eu tô falando de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Aqui a gente tem uma linha do tempo onde nasceu o Churchill, que foi em Oxfordshire, toda a história dele, algumas fotos, principalmente com a Rainha Elizabeth II, ele que foi o ministro do pai da Rainha Elizabeth, do rei George. E aqui ele com a Rainha Elizabeth, aqui outros momentos, né, emblemáticos da história de Winston Churchill, que se confunde com a história do mundo, com a história de todos nós. Algumas falas importantes dele, tão relevantes até os dias de hoje, como uma nação que esqueceu seu passado não tem futuro, engolir minhas palavras nunca me causou indigestão. Winston Churchill sendo revisitado, digamos assim, aqui no Fórum da Liberdade. Um dos espaços muito concorridos é a sala de imprensa. Aqui, jornalistas do Brasil inteiro, da América Latina, ficam revisando o texto, o seu material para ser publicado, enviado para TVs e jornais e também entrevistando autoridades. E falando em entrevistas, eu passei o dia aqui no Fórum da Liberdade e conversei com muita gente interessante. Vamos conferir os melhores momentos agora. O Fórum da Liberdade é lugar de mulheres para grandes debates, discussões e principalmente para enaltecer o nosso papel na sociedade. Está aqui a Iva Cardinal, ela que é a idealizadora desse hub, que é a Confraria do Batom, que já impactou a vida de mais de 10 mil mulheres. Iva, estar em ambientes como esse te inspiram a seguir o teu propósito e impactar mais ainda, né? Com certeza, Cris. Eu acho que espaços como esse, onde a gente discute questões de empreendedorismo, de política, de liberdade, de coragem, né, como é a temática dessa edição, eu acho que são espaços que as mulheres cada vez mais devem estar,
porque assim a gente se empodera, a gente se inspira de maneira mútua, né, umas às outras, para que a gente possa estar ocupando espaço que é nosso, né, na sociedade, nos negócios, na vida como um todo. Felipe, o slogan do fórum, coragem para escolher, é muito pertinente com o Brasil e o mundo que a gente vive hoje. Muito, muito. Aliás, coragem para escolher vai desde a coragem para escolher as escolhas pessoais da nossa vida pessoal e profissional, mas especialmente coragem para escolher também o que tu pode falar, o que tu não pode falar, o que tu pode fazer, porque hoje em dia tá perigoso sair falando qualquer coisa que se pensa, né? Infelizmente, né? A gente às vezes fala sobre democracia, sobre alguma atitude antidemocrática. Enquanto a gente não puder falar livremente sobre as ideias, para escolher que ideias são boas, que ideias são ruins, que ideias são abomináveis, a gente não vai conseguir amadurecer enquanto sociedade. O Fórum da Liberdade se estabeleceu como um dos maiores eventos do mundo, o maior da América Latina, que veio para ficar e que todo ano tem a oportunidade de ensinar muito para quem de fato passa por aqui. Sabe como é que tudo fica bem melhor? Com um cafezinho. Porque todos os debates e discussões, quando são brindados com um cafezinho, ficam muito melhores. Agora eu vou ficar por aqui, fazendo meu network também. Estamos de volta com um programa especial, a cobertura completa do Fórum da Liberdade aqui no canal Republic. Evento que gerou grandes reflexões. Vamos ver o que aconteceu no segundo dia. Pela manhã, no palco principal, o painel Sustentabilidade Econômica, Equilíbrio entre Desenvolvimento e Meio Ambiente, debateu o progresso e a preservação ambiental. O economista Antônio da Luz destacou que o equilíbrio sustentável exige coragem para enfrentar paradigmas econômicos. Já Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES, defendeu políticas econômicas que impulsionem inovação tecnológica com responsabilidade ambiental. O vigor dos debates impressiona. Ideias divergentes são colocadas à prova. E é claro que a busca por soluções sustentáveis está no centro das discussões. Adolfo Saxida, um dos palestrantes da 38ª edição do Fórum da Liberdade, trazendo sua experiência na área econômica aqui no país. Qual que é a mensagem da sua fala hoje aqui no Fórum? A mensagem é que o Brasil tem jeito. Nós já vimos o que funciona e agora é retornar com a agenda liberal de aprovar reformas pró-mercado, consolidar o lado fiscal da economia e deixar o setor privado gerar emprego e renda em nosso país. O senhor disse que o Brasil tem jeito. Das coisas que vocês fizeram ao longo do governo, o que o senhor destacaria que pode ser um caminho? Redução de impostos. A melhor coisa, é a coisa mais linda que tem. É você deixar para as famílias, para as empresas, o direito de escolher onde gastar o seu dinheiro. Nós reduzimos de maneira permanente 13 tributos, 35% de redução no IPI, redução do ICMS, redução na conta de luz, redução na conta de combustível. Então, essa é a beleza de reduzir o tamanho do Estado. Na sequência, o painel Sucesso, Sorte ou Escolha trouxe reflexões sobre determinação e superação. Participaram Renato Moicano, Giovana Mel e Edu Lira. Todo mundo já foi alvo de doação, todo mundo recebeu alguma doação na vida, do pai, da mãe, do professor, de um policial. A gente tem que doar para ter uma sociedade mais justa. Mas não só a doação, social business, negócios que parem de pé, é crucial que tenha o pobre no centro como operador e ganhando junto. Juntar essas duas coisas, filantropia e social business, é importantíssimo para vencer a pobreza, porque só existe liberdade se a gente vencer a pobreza. Eu acho que todo mundo que está aqui já está procurando isso, entendeu? Isso é uma coisa que eles já estão prontos para ouvir e todo mundo sabe. Agora eu acho que é a gente usar essas palestras, esse conhecimento para poder conversar com outras pessoas que também querem ouvir sobre o liberalismo, ouvir sobre liberdade econômica e quem sabe assim a gente fazer um país melhor. Um dos painéis mais esperados, bastidores do governo, com Nicolas Ferreira, deputado federal. Nicolas, qual a principal mensagem para todo esse público hoje aqui? De que o nosso poder de influência ele não pode ser subestimado, a nossa voz tem força. Eu sei que o cenário do nosso país ele é desestimulador, tanto para o empreendedor quanto para quem, enfim, quer um país diferente, mas a sua voz ela é válida, a sua voz ela alcança multidões e não deixe com que o lado de lá
faça com que você pense o contrário. A gente tem voz e a gente vai conseguir falando aí para as próximas gerações. Durante a tarde, o painel Qual é o Futuro do Brasil? Reuniu os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Eles discutiram a importância de escolhas políticas que ampliem liberdades individuais e econômicas. É que não basta ter a coragem para fazer as escolhas, tem que ter a coragem para sustentá-las e ter a capacidade de implementá-las, especialmente quando a gente está num papel de liderança na vida pública, porque as consequências das nossas escolhas são sentidas por milhares ou milhões de pessoas. Então, essa coragem que o Fórum da Liberdade corretamente invoca, ela deve estar amparada também aí por essa capacidade de construção de caminhos, de sustentação, né, a partir de diálogo, que não pode significar menos firmeza. Que ficam aí aumentando seus ganhos, penduricalhos, favorecendo alguns setores, algumas pessoas que dão apoio político ou apoio financeiro. Eu falo que nós ainda não somos uma nação como deveríamos ser. Somos ainda um país quase que com castas. Tem a casta que se apropriou da máquina do Estado, que tira proveito disso, e tem o restante que paga impostos. No início da noite, encerrando a programação, o painel Mídia e Liberdade, quem narra a narrativa, trouxe reflexões sobre o papel da imprensa e das redes sociais na construção da verdade pública. Ana Campanhol, Caio Coppola e Samidana foram os nomes deste painel. Embora a realidade seja percebida pelas lentes da imprensa, essa lente está cada vez mais distorcida. Então, cada vez mais politicamente enviesada, especialmente no relato dos fatos, né, aí que reside o problema, e omitindo do grande público informações que são relevantes, que são muito sensíveis, que são importantes para a formação de uma consciência política maior. Então, eu acho que a gente tem uma série de problemas aí relacionados à informação. Existe um problema grande de censura por certas autoridades a certos temas, esse é um ponto. Existe uma autocensura na imprensa que também é muito grande, ou seja, quase como se fosse um acordo tácito de que algo não é necessariamente proibido, mas que falar isso não é coisa que se faça. Então você tem aí um enxugamento, uma restrição do debate público, que é um problema muito complexo. Além de grandes reflexões, o Fórum da Liberdade é um ambiente muito rico para trocas, conexões e muito network. São muitas oportunidades de aprendizados e muitas personalidades marcaram presença por aqui. Vamos ver como foi? Agora a nossa conversa é com Ricardo Sonneman, presidente da Churchill Society. A gente já mostrou aqui no canal Republic, Ricardo, que tem um espaço ali, uma linha do tempo de Winston Churchill. Qual é? Eu imagino que é óbvio para muitos, mas é sempre bom a gente relembrar a importância de Winston Churchill para tudo que se é discutido aqui no Fórum da Liberdade. A ideia é o seguinte: Churchill não era um liberal clássico, um liberal do ponto de vista filosófico, mas ele tinha um objetivo durante a sua vida praticamente toda, que era a luta pela liberdade, ou seja, a defesa daquilo que é o bom senso, a defesa da sociedade ocidental. Essa liberdade é o que nos faz crescer, é o que faz surgirem novas ideias, novas tecnologias. Se a gente não pode contestar as coisas, se a gente não pode questionar, a gente não evolui. Eu acho que a liberdade é a base sobre a qual todos nós construímos a nossa vida. Ter que ter coragem para escolher, ter que ter coragem para brigar por liberdade, eu acho que é uma das coisas mais tristes, mas mais importantes que a gente tem hoje no Brasil, e o Fórum sempre se propôs isso, né? É importante lembrar quais as batalhas que o Fórum já brigou, o IEE já brigou antes da redemocratização. Então, falar de política, falar de liberdade econômica, falar de livre mercado, de globalização. Então, o Fórum ele sempre teve essa preocupação de tentar antever as soluções de problemas importantes que às vezes estão quase que mascarados, estão tapados por algumas cortinas de fumaça. Com o rol aí de palestrantes, de participantes do Fórum da Liberdade, sem dúvida, isso aí é inspiração e é insumo do trabalho que o Millennium faz. Mais uma edição de sucesso, muita gente, conteúdo super bom.
pessoas jovens discutindo o Brasil, discutindo o Estado, os nossos desafios. Realmente é impressionante e muito motivador ver isso aqui. Bruno, como é que a pessoa, ela vem aqui no fórum, ela se inspira, ela faz essas reflexões? Como é que tu aconselha a pessoa pegar tudo aqui e aplicar na sua vida? Não precisa pensar em necessariamente tem que sair do zero e mudar o país. Eu acho que a gente vai mudando as pessoas que estão ao redor da gente, as pessoas que a gente conhece, convive, a nossa vizinhança, até isso se transformar numa mudança maior. Eu acho que muita coisa, os exemplos de pessoas que tem aqui, seja empresários de sucesso, grandes intelectuais ou políticos, são histórias de sucesso e a gente consegue aprender muito com eles. Hoje, como empresário, eu digo inflação, gasto público descontrolado e, na prática, isso tudo são impostos muito elevados. É isso que atrasa o Brasil. Os momentos de crise, eles nos fortalecem, eles nos trazem oportunidades para a gente fortalecer o movimento liberal como um todo. O IBF é impactado, os seus associados são impactados pela discussão de liberdade que se faz em todos os fóruns da liberdade. E o feedback que a gente recebe nos grupos de WhatsApp ali é muito positivo. Eu acho que não existe outro evento que a gente consiga reunir no mesmo ambiente o governador do estado, grandes empresários do nosso estado e as crianças, por exemplo, de institutos como o Instituto Acendendo Mentes, como a Rede Calábria, como as crianças acolhidas pelo Ministério Público. Então, assim, a importância do Fórum para as Ideias da Liberdade é fenomenal. Não existe outro espaço que a gente consiga conectar tantas pessoas de tantas áreas no mesmo lugar. O Fórum da Liberdade 2025 encerra mais uma edição histórica com a mensagem de que a coragem para escolher é essencial para transformar a realidade. O nosso propósito é disseminar as ideias da liberdade. Então, há 38 anos, a gente executa esse papel através do Fórum da Liberdade, em que a gente realmente divulga e dissemina as ideias pró-liberdade. Liberdade de expressão, Estado de Direito, propriedade privada, Estado mínimo. E assim a gente consegue se comunicar com o público, oportunizando debates no palco, para que realmente as pessoas possam ver as diferentes vertentes, como a gente se posiciona e poderem fazer bons caminhos e boas escolhas. O Fórum começou pequenininho, lá em 1989, 88, 89, e no momento em que a gente brincava, né, os liberais cabiam numa Kombi. Hoje existe um pensamento liberal no Brasil, existe um ressurgimento de um pensamento liberal no Brasil e isso se deve muito a essa semeadura que o Fórum da Liberdade fez ao longo dessas 38 edições. Nós que somos seres humanos, somos seres racionais, tudo que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa escolher, decidir, julgar a realidade, encontrar a partir do nosso próprio julgamento quais as ações que a gente deve proceder para criar os valores necessários para a nossa vida. Então, escolher é fundamental e ter a coragem de escolher é mais fundamental ainda. Antes não tinha opção, né? Só podia ser jovem de esquerda, né? Com Che Guevara e enfim, com o PT. Agora não, agora o jovem tem a liberdade de poder ouvir uma outra pessoa e acho que o jovem agora está trilhando um novo caminho, né? Que é um caminho melhor, um caminho da liberdade, um caminho da família, que gera melhores frutos, né, do que o caminho que a esquerda oferece para eles. Então, enfim, fico muito feliz. E assim encerramos nossa cobertura do Fórum da Liberdade 2025. Esperamos que você tenha aproveitado e se inspirado com as ideias debatidas no evento e mostradas aqui no programa. Muito obrigada pela sua companhia nas redes sociais do canal Republic. Convido você a seguir o canal nas redes sociais e também acompanhar toda a cobertura deste evento e de outros eventos relevantes no canal Republic 145 na plataforma Soul TV. Sempre estamos atentos em tudo que acontece sobre economia, política, educação. Queremos transformar o seu dia a dia e repercutir na vida da sociedade. Por isso, estamos sempre atentos e te esperando. Maurício, valeu pela parceria e até 2026. Valeu, Cris. Até mais. Tchau.